maná vivo para alimentar as nossas almas. Eu sei que nós estamos aqui sedentos pela palavra do Senhor nesta noite. Meus amados, que bênção, né? Que foi para Caroé ali. Que dias maravilhosos na presença de Deus naquele lugar. Saímos dali renovados pelo Espírito Santo de Deus. E os demais irmãos que não puderam estar ali, ano que vem tem a nossa conversão, né, pastor? Agosto, né? Agosto, nós estaremos também na nossa conversão. E vai ser poder de Deus também. A igreja, irmãos, ela precisa desse revestimento de poder. Nós precisamos sempre buscar desse revestimento de poder mesmo, para que nós possamos estar de pé no dia das mãos, né? O crente, irmão, cheio do Espírito Santo, ele não se abala por qualquer coisa, ele não para por qualquer motivo, ele não se enfraquece por qualquer motivo, mas o crente cheio do Espírito Santo, ele sabe quem ele crê, ele tem a sua convicção naquele que firma os seus pés numa rocha, né? O crente que é cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Então, meus queridos, eu quero trazer aqui nesta noite uma palavra aos nossos corações sobre o nosso amor pela nossa igreja. Amar a igreja de Cristo e também amar a nossa igreja local. Essa carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses, essa igreja era uma igreja nova, né? Uma igreja nova convertida, quando Paulo escreveu esta carta a ela. E Paulo, ele se alegra com esta igreja em ver as virtudes e os frutos que esta igreja de Tessalonicenses estava dando. Os frutos dela eram tão visíveis que as demais igrejas ao redor viam a fé, viam o amor, viam a esperança, viam a comunhão que habitava na igreja de Tessalonicenses. Paulo amava tanto esta igreja ao ponto de compará-la à igreja como filhos na fé. Paulo se torna um pai espiritual para aquela igreja. Logo, Paulo foi aquele que plantou aquela igreja. Então, nós vemos que é encantador o amor de Paulo pela igreja que ele havia plantado. E assim deve ser, de fato, irmãos, o nosso amor pela igreja a qual o Senhor nos plantou. O Senhor nos colocou. Se você está plantado nesta igreja aqui, ame esta igreja, zele por ela, acrescente os frutos que Deus tem colocado no seu coração, por intermédio da igreja a qual Deus te colocou. E Paulo se alegra demais com essa igreja. E nós também somos convidados nesta noite a se alegrar, a amar a igreja e demonstrar, irmãos, este amor, não somente em palavras de boca, mas mostrar e demonstrar esse amor de uma forma concreta, aplicando na prática aquilo que nós aprendemos por intermédio da palavra. Então, irmãos, amemos a igreja de Cristo e amemos de fato, de coração, a igreja local que nós amamos, né? 1 Coríntios 4,15, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Imagina nós, irmãos, que somos líderes, pastoreamos vida, nós principalmente devemos amar as almas, zelar por ela, como o pai que ama o filho. Paulo dá este exemplo para a igreja de Coríntios, né? Amando a elas, como o pai ama os filhos, zelando, cuidando, ensinando aquela igreja com o objetivo principal, que é viver, de fato, o amor e a prática do Evangelho, aonde eles estavam situados ali, né? Então, essa questão da Tessalônica era objeto de amor do apóstolo, pois neles ele via os frutos do seu ministério. Olha, irmãos, como é bom para quem é líder, para você que exerce liderança de jovem, liderança de senhor, liderança de senhora, dirige congregação. Como é bom para um pastor, para um líder, ver você dando fruto na congregação na qual você está. Paulo se alegrava, irmãos, porque aqueles irmãos na
prática, já estavam dando frutos, mesmo sendo novos, mesmo sendo cristãos novos na fé. E os frutos eram esses: a comunhão, a fé, o amor que eles tinham pelo Evangelho e a esperança que um dia Cristo voltaria para nos buscar. Então nós que estamos aqui, irmãos, nós também devemos ter esta comunhão e amarmos uns aos outros. E isso demonstrando este amor, se preocupando uns com os outros, zelando uns pelos outros, visitando os nossos irmãos que muitas das vezes estão enfermos. Essa é a prática que nós devemos ter de amar a nossa igreja local. Então nós vemos, irmãos, que esta igreja, elas abandonaram a idolatria. Na pregação de Paulo descrevendo a sua pregação, o seu versículo editando, ele diz que ele não foi com o evangelho apenas de palavra, mas o evangelho de poder. Ou seja, um evangelho que transformou aquela igreja, que transformou aquela vida, ao ponto daqueles homens e daquelas mulheres abrirem mão das suas idolatrias. Em Efésios nós vemos Paulo também pregando este evangelho com poder naquele lugar, ao ponto dos feiticeiros em praças públicas pegarem os seus livros, jogarem no meio da cidade, pegar álcool, não sei, gasolina, querosene, tacar fogo e dizer: agora eu não sirvo mais a outros deuses, agora o meu Deus é o Deus de Paulo, é esse que eu vou a partir de agora servir. E a fé desses irmãos, a ponto de ir ao derredor, os irmãos observavam e viam, aqueles irmãos de Tessalônica eram diferentes. Eles ouviram a palavra, mas não somente ouviram, botaram em prática. E a prática foi essa: abandonaram as idolatrias, abandonaram o pecado e abraçaram fervorosamente a fé que Paulo pregou para eles, a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então nós que estamos aqui, nós outrora abandonamos os nossos ídolos, né? Abandonamos os nossos pecados, abrimos mão de falsas amizades, porque abraçamos esta causa do Evangelho. E esta causa do Evangelho agora está impregnada em nós, transformando-nos para que os demais que nos veem deem frutos igual a nós. Essa igreja, irmãos, ela tem virtudes que nós, como igrejas atuais, devemos pegar para nossas vidas. Essa igreja é uma igreja que foi convicta daquilo que ela ouviu. E nós devemos verdadeiramente, irmão, pregar o evangelho de uma forma convicta para que quem ouça, ela creia naquilo que nós estamos falando. Paulo, um homem cheio do Espírito, irmão, cheio do Espírito Santo, nós vemos. Paulo chegou em uma cidade com sabedoria de Deus. Homens que serviam a deuses, né? A deuses ali, e ele olha uma placa: ao Deus desconhecido. Que sabedoria deste homem. Paulo olhou para aqueles homens e disse: olha, eu vim pregar este Deus aí, ó, um Deus desconhecido. E este Deus desconhecido morreu por vós, no madeiro. Ele era o Filho de Deus, e ele está aqui neste lugar para resgatar vocês, para levar vocês para o céu, para transformar as vossas vidas. E o povo creu neste evangelho. Então olha a convicção da palavra que saía da boca de Paulo. E nós, irmãos, temos que pregar o evangelho convictos daquilo que em prática nós estamos vivendo. Então, meus amados irmãos, o amor deve nortear a nossa vida também na igreja local, né? Não só de boca, né? Não só de palavras, mas esse amor, irmãos, tem que ser aquele amor de Jesus, né? Aquele amor que não quer nada em troca para poder nos amar. Certa vez um jovem falou assim: eu não precisei que esse Jesus me amasse. E de fato, irmão, Jesus não precisa que nós o amemos para ele nos amar. Ele nos ama porque ele é o amor verdadeiro.
Ele não precisa que você faça nada para que ele lhe ame. Ele lhe ama, irmão, porque esse é o amor verdadeiro, capaz de entregar a sua vida por nós que somos pecadores. O amor de Deus, irmão, nos constrange ao ponto de nós não merecemos esse amor. E de fato nós não merecemos, mas Ele, em sua infinita graça e misericórdia, nos ama infinitamente. E esse amor de Cristo, irmão, deve ser recíproco em nós. Se Cristo lhe ama, vós também deveis amar uns ao outro. Se verdadeiramente você valoriza este amor de Cristo pela tua vida, você deve amar a sua igreja. Você deve amar o seu irmão. Prova disso, primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 7. Olha só que o apóstolo João vai dizer: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purificará de todo o nosso pecado, irmão. Crente que anda na luz, ele ama sem ser amado. Crente que anda com Jesus, ele ama mesmo sendo rejeitado. Crente que anda na luz, ele ama mesmo sabendo que o seu irmão outrora não lhe ama, não lhe quer por perto. Mas quem tem Cristo verdadeiramente, quem anda na luz de verdade, irmãos, ele tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus purifica de todo o seu pecado. Olha o exemplo de uma igreja nova. Estava dando para as igrejas que já estavam há muito tempo, né, no exercício da sua fé. Estava botando em prática aquilo que Paulo ensinava a eles. Colocando em prática aquilo que as Escrituras estavam dizendo. E é isso que nós que somos ouvintes desta palavra, nós que outrora somos ensinados, instruídos por pastores, por líderes, devemos fazer. Não apenas ouvir, mas colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. O salmista Davi mesmo diz: guardei a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para que eu não peque contra ti, Senhor. Então a palavra de Deus, para ser viva e eficaz na sua vida, ela primeiro tem que ser colocada em prática na sua vida. O evangelho falado, somente ouvido, ele não pode produzir nada em vós. Mas quando você coloca em prática aquilo que você faz, pode ter certeza que os frutos que Deus vai te dar será visível para todos, será nítido para todos, porque nós estamos botando em prática aquilo que nós estamos sendo ensinados. Então, irmãos, olha só como esta igreja nos ensina muita coisa. Uma coisa que ela nos ensina ainda, que idade não tem nada a ver com maturidade. Não é porque tem 40 anos de crente que vai dar muitos frutos. Tem gente que tem 30, 40 anos, mas não dá fruto nenhum. Aí tem gente que Deus levanta, dá 10 dias de crente e já começa a produzir fruto. Já começa a fazer diferença na igreja que ela está. Já começa a servir com amor. Já começa a servir com humildade. Já começa a ajudar o seu pastor. Já começa a ajudar o seu líder. Aí muitos olham, mas começou agora. E daí, irmão? Deixa dar fruto, porque Jesus chamou para dar fruto. Deixa crescer, porque Jesus chamou para crescer. Apoie aquele que está começando, ainda que novo, mas é Deus quem está produzindo nele, para que ele possa dar fruto na igreja onde ele está. Sabe que nós vemos, irmãos, atualmente, infelizmente, muitos de nós que adentramos nas igrejas, adentramos nela para criticá-la, para plantar obstáculos, para plantar muros, mas nós não estamos infiltrados na igreja, colocados na igreja, para ao invés de colocarmos muros, criarmos pontes que levam as pessoas até Cristo. Ao invés de criticarmos a igreja, muitos de nós
não estamos fazendo o que é para ser feito, apoiar a causa do Evangelho. Ao invés de muitos que criticam a forma com que o líder faz, a forma com que o líder prega, a forma como é a logística da igreja, nós deveríamos assim fazer, sabe como? Apoiar o Evangelho, apoiar a causa, apoiar o pastor, mas está diferente. A pergunta que eu faço para vocês agora: você tem amado a sua igreja? Você ama estar na sua igreja? Se a sua resposta é: eu não amo estar aqui, a resposta do Evangelho é: precisa nascer de novo, precisa mudar de vida, precisa ser transformado pelo Espírito, porque Jesus te chamou para servir, Jesus te chamou para dar fruto, Jesus te chamou para crescer. Se a tua resposta for mas Jesus não te chamou também para estar em cima do muro de nada. Ou é ou não é. Ou produz ou não produz. Ou serve ou não serve. Ou faz ou não faz. Mas você tem que tomar uma decisão hoje. Será que você está dando fruto na igreja a qual Deus te estabeleceu? Ou você está apenas sendo um atrapalho nela? Esta igreja, irmão, aproveitou este momento para dar frutos, para dar frutos, para dar frutos, para dar frutos. Olha só o que diz 2 Tessalonicenses 13. A vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Irmão, uma igreja que nós conseguimos se amar, que nós temos fé, essa igreja não anda para baixo. Uma igreja onde os crentes, onde os ditos cristãos se apoiam, têm a mesma fé, têm o mesmo propósito, têm o mesmo foco, têm os mesmos princípios, esta igreja, a tendência dela é crescer, é crescer, é crescer. A vossa fé se multiplica. Quem entra, ele vê, esta igreja é diferente, tem comunhão, tem amor, tem fé, ela cresce, ela multiplica, ela abrange os lugares, ela vai além das fronteiras, porque nela tem as virtudes que o Espírito Santo quer. A vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta. Não tem como ter fé sem ter amor. Não tem como ter amor sem ter fé. Os dois andam paralelos um com o outro. Eu tenho fé em Cristo, mas aborreço o meu irmão. Jesus mesmo disse: se você diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, você é mentiroso. Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Mas nós estamos aqui, irmãos, aprendendo mais. Quem quer dar fruto para o reino de Deus? Olha o segredo: amar, ter fé, amar e ter fé. Esta igreja tinha essas virtudes poderosas. Esse amor, irmãos, deve ser de fato, então, demonstrado na igreja em qual você está. Irmãos, você não depende de quem está do seu lado para amar. Você sabia disso? Às vezes nós queremos se igualar. Porque o irmão não ama, eu também não vou amar. Porque o irmão do meu lado não perdoa, eu também não vou perdoar. Porque o irmão, não, ele não faz, eu também, pastor, não vou fazer. Já que o fulano, ciclano não faz, eu não vou servir. Irmão, pare com isso, tire isso da sua cabeça. Jesus te chamou para ser diferente. A brasa, irmãos, ela fora do fogo, ela não serve para nada. Agora, uma bracinha, põe ela dentro de uma lenha para ver se ela não pega fogo da lenha toda e os outros veem o Espírito Santo na vida dela. Irmãos,
Você, na sua igreja local, que tem que fazer a diferença. Não espere para os demais fazerem alguma coisa para você fazer. Não espere, irmão, que teu irmão sirva para você servir. Não, irmão. Faça, põe em prática este evangelho genuíno do amor. Põe em prática este evangelho genuíno da comunhão. Põe em prática este evangelho genuíno da nossa fé com obras. Devemos botar em prática. Então nós vemos que essa igreja tem 3 virtudes. A primeira virtude, ela tem fé. Irmão, uma igreja que não tem fé, meu Deus. Se colocar uma coisa impossível, já Deus será, né? Será que vai dar certo? Será, pastor, que isso é assim mesmo? Irmão, sai de perto dos crentes, será, tá? Sai de perto. Quando o crente será falar, será? Eu falo assim, meu irmão, meu Deus, é um Deus do impossível. Será? Nada vai acontecer, porque nós cremos neste Deus. A Bíblia diz que sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Sabe quando a fé entra? É no impossível. O que é possível, nós vamos fazer. Agora, o impossível, deixa com Jesus que ele entra na causa e ele garante a vitória. O possível nós vamos fazer, irmão. Aí tem gente que apela, será, pastor? Será, pastor, que esse tempo vai sair? Olha, vai sair em nome de Jesus. E toda palavra contrária está quebrada nesta noite. Meu irmão, vamos aumentar a fé dos nossos irmãos. Não vamos ser motivos para abalar a fé de ninguém, não, irmão. Não vamos ser pedra de tropeço para abalar a fé de ninguém. Vamos crer nas promessas de Deus. Se Deus prometeu, irmão, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, ainda que os nossos olhos não creem, mas Ele há de cumprir. Essa igreja ao ponto, irmãos, dessa igreja ser uma igreja perseguida, mas ela agarrou com fé, creu. Não abandonou a sua fé por qualquer motivo. Não abriu mão da sua igreja por qualquer motivo. Não saiu por qualquer motivo. Nada abala a fé de quem serve a Deus. Essa igreja também é outra virtude que eu já falei, tinha amor. Né? Uma igreja que tinha amor. Né? Ela amava uns aos outros. Ela estava ali trabalhando em amor. E olha, irmão, servir a sua igreja, servir aonde você está, se não for por amor, nem vá. Sabia disso? Se for para que você queira receber recompensa humana, não precisa ir. Porque a obra do Senhor nunca foi por aquilo que recebemos monetariamente. A obra do Senhor sempre foi feita por amor. Homens que abandonaram tudo. Pedro, irmão, na sua maior pescaria, Pedro estava milionário. Jesus falou, vai lá, lança a rede do outro lado. Pedro pegou tantos peixes, chamou os outros, venha ver que nós estamos milionários, ricos de tanto peixe. Aí sabe que ele olhou e disse, pensou assim, rapaz, tantos peixes, você agora milionário. Mas ele chegou aos pés de Jesus e disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Abandonou, irmão, por amor a Jesus. Aí Jesus, Pedro, a partir de hoje tu não vai ser pescador de peixe nada. A partir de hoje tu vai pescar homens. Abandona isso, Pedro, e viva por amor este evangelho que me é proposto. Servir a Deus, irmãos, é voluntário, é por amor. Jesus se entregou por nós por amor. Os apóstolos viveram esse evangelho por amor. Nós devemos viver um evangelho nesta essência de amor, sem querer nada em troca, porque a nossa recompensa não vai ser aqui,
Mas lá no céu, para quem faz com amor, tem recompensa. Paulo disse: combati um bom combate, encerrei minha carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já me é preparada. Aleluia! Perca tudo aqui, mas ganha lá. Abandona tudo aqui, mas ganha lá. Sirva com amor aqui, para que naquele dia você receba da mão do Senhor a sua coroa. A última virtude dessa igreja era uma igreja esperançosa. Nós precisamos, como igreja, ter a esperança. A maior esperança da igreja não é aqui. A maior esperança nossa não é receber milagre. A maior esperança nossa não é receber chave de carro, chave de casa, um bom... Não, isso não é a melhor esperança da igreja, não. A maior esperança da igreja, Jesus deixou para os seus discípulos. João capítulo 14. Eu vou para o Pai, mas eu voltarei para que onde eu estiver, estejais a igreja situada no Jockey Club também. Aleluia. A maior esperança da igreja de Tessalônica é quando Jesus virá sobre as nuvens e arrebatará na sua igreja para morar com ele. Essa era a esperança, sabe? Que mantinha aquela igreja de pé, mesmo perseguida. Talvez poderia Paulo falar: olha, vou dar uma esperança para vocês, vocês não serão mais perseguidos, né? Talvez traria até uma alegria momentânea, mas a maior esperança dessa igreja, e onde ela estava firmada, era que um dia Jesus iria voltar, iria buscar, aleluia, um povo escolhido, em fé, com amor e esperança. E é esta igreja, irmãos, que está aqui neste século, que deve ter esta esperança de um dia ele voltar para buscar a sua igreja. E esta promessa, irmão, vai se cumprir. Querendo eu ou não, querendo você ou não, a promessa que Jesus voltará vai se cumprir. Certa feita eu ouvi de um filho de um pastor da Deus e Amor. Ele chegou para mim na barbearia e falou assim para mim: Roberto, esse Jesus não volta não. Tanto tempo que meu pai anuncia a volta de Jesus. Passou tanto tempo, e ele não volta. E eu falei: meu filho, mas a Bíblia diz: passará céus, passará terra, séculos vêm, séculos vão, mas a sua palavra prevalecerá. Jesus prometeu, meu amado, para mim, para a sua igreja, que breve voltaria, aleluia, e levaria a sua igreja, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, comprada e lavada pelo seu sangue, para morar eternamente lá no céu. Eu não sei quem tirou, meu amado irmão, falei para ele a sua esperança, mas a minha ainda está nele, firmada nele, o meu consolo ainda está nele, e a esperança do povo que vai morar no céu é que ele vai nos buscar, ele vem nos buscar, ele vem nos buscar. Olha o exemplo desta igreja para nós. Por que eu falo isso? Quantas vezes nós já ouvimos falar que Jesus vem buscar a igreja? Quantas pregações durante todos esses anos nós estamos ouvindo falar da volta de Jesus? É contado nos dedos. Você sabia disso? É contado nos dedos. Mas nós, irmãos, nós cremos nisso. É por isso que o mundo chama a gente de doido. Hein? É por isso que o mundo chama o crente de louco. Esses são malucos. Esses são doidos. Nós somos mesmo, irmão. Nós cremos em coisas grandes mesmo, em mistério que o homem não entende, não compreende. O ímpio nunca vai entender que está aqui, mas o crente espiritual sabe, a sua morada não é aqui. Nós somos peregrinos aqui. O crente está de passagem, aleluia. Mas nós sabemos que a nossa morada
é celestial, é eterna. É para lá que a igreja vai com júbilo, com alegria. É para lá que a igreja vai esperançosa de que um dia virá ele face a face. E a Bíblia diz que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E para essa igreja em Tessalônica, eu tenho certeza, meu irmão, que desta igreja naquele dia não haverá choro, não haverá medo de perseguição, não haverá medo de político, de nada, porque o próprio Senhor estará conosco para todo sempre. Se coloca de pé nesta noite, nós vamos orar. Guarda esta palavra no seu coração. Caminhemos assim, meus amados irmãos. Uma coisa eu falo para os irmãos: ajude o seu líder, ajude o seu pastor. Sirva na sua igreja, não saia da igreja a qual o Senhor lhe plantou. Você tem muito a dar fruto nesta congregação. Tem gente que acha que pastor que só dá fruto é só pregar, né? Só cantar, só louvar. Mas não, irmão. Dá fruto também servindo, limpando a igreja, zelando por ela. Jesus também vê isso, tá? A sua coroa, a sua pedrinha na coroa também está reservada lá, meu irmão. Você que serve, dando um copo de água, limpando as cadeiras, ajudando em oração seu pastor. Deus há de te recompensar. Oremos assim: Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta palavra. Senhor, guarda ela no nosso coração nesta noite. Se nós estávamos desanimados em ajudar na nossa congregação, anima-nos nesta hora, Pai. Nós não estávamos dando fruto, Senhor, onde o Senhor nos plantou, e nesta noite nós possamos dar frutos, Senhor. Dar frutos, Senhor. Dar frutos para o teu reino, Pai. Pai querido, que esses frutos, Senhor, possam ser visíveis, Senhor. A quem está à minha direita, quem está na minha esquerda, quem está na minha frente, na minha retaguarda. Que esses frutos, Senhor, possam se tornar alegria para o meu irmão. Que esses frutos, Senhor, possam se tornar, Senhor amado, esperança, fé, produzir amor no meu irmão. Que esses frutos, ó Pai, possam produzir ânimo no meu irmão para ele continuar na jornada contigo. Continua, Senhor, com o teu povo, em nome de Jesus. Amém.